Oi, pessoal, eu sou Bianca Latifi, eu sou integrante da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da Universidade Estadual do Ceará, UES, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o risco de queda relacionados a medicamentos. Uma definição, sobre queda, que é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior ao anteriormente ocupado, resultando ou não em dano. Introduzindo, esse conceito, as quedas são a segunda principal causa de morte por lesão não intencional no mundo, e a cada ano, ocorrem, aproximadamente 684 mil quedas fatais. E a maioria dos indivíduos estão acima de 60 anos, na idade, acima de 60 anos, que estão nesse quadro de que morrem, por quedas fatais. As quedas, elas são multifatoriais, e os aspectos relacionados às quedas podem ser modificados e não modificáveis. Os medicamentos são destacados como fatores de riscos modificáveis para esse quadro, onde as quedas, podem ser uma consequência do uso de medicamentos de risco ou de interações desses medicamentos. E as hospitalizações aumentam consideravelmente, o risco entre os idosos. Medicamentos com efeitos, no sistema nervoso central, tem muitos, como posso dar exemplo aqui, os opioides, os hipnóticos, os ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, sedativos, que são utilizados durante alguns procedimentos cirúrgicos, que aumentam, significativamente o risco de queda daqueles pacientes. Também queria falar aqui, pessoal, sobre as consequências, das quedas não letais, que elas podem, envolver também a dor do paciente, o sofrimento, a perda da autoconfiança daquele paciente, a independência dele, porque muitas vezes alguns pacientes, eles podem se deslocar, podem se movimentar, mas por ocorrência dessa queda, eles acabam, se privando de não cair novamente, não se machucar, porque, por exemplo, essa queda acaba, acarreta aumentando o tempo de internação daquele paciente naquele local. E para ele, a maioria das vezes não é muito bom. Alguns pacientes, a maioria dos pacientes, eles querem ir para casa, os que estão hospitalizados, eles querem ter sua alta logo e a queda acaba, dificultando isso para alguns. Agora, pessoal, falando um pouco sobre as recomendações para reduzir o risco de quedas associadas a medicamentos. Por exemplo, na administração de pacientes, admissão, na verdade, desculpa, verificar a utilização de medicamentos que potencializam o risco de queda e realizar conciliação medicamentosa, verificar aquela questão realmente do aprazamento, qual horário utilizar, qual a melhor forma para aquele paciente, informar também ao paciente e ao seu acompanhante sobre o uso, de medicamentos que podem causar sintomas relacionados ao aumento de risco dessas quedas. Continuando, as recomendações, estabelecer e implementar um protocolo de checagem e registro, de sinais vitais para monitorar a hipertensão ortostática, porque se aquele paciente tem aquelas medicações que causam, pode risco de queda. Tem risco de queda por conta de uma hipertensão, por conta de uma tontura. Então, é interessante a gente verificar, os sinais vitais daquele paciente, como ele está, para a gente poder ter uma diminuição, desses riscos, dessas quedas. Também avaliar, o uso de medicamentos e as suas interações medicamentosas, porque alguns medicamentos não podem, ser ingeridos juntos. Então, é muito importante a gente verificar isso. Aqui também, como uma forma, para a redução de queda, eles utilizam, essa tabela. Desculpa, desculpa, meu inglês não é muito bom, então não vou me arriscar a falar para vocês, mas o que significa isso? É uma pontuação de risco de queda de medicamentos, né? Aqui ela é dividida, em três, ó, pontuação de risco, grau de risco em 3 graus. Tem os medicamentos, alguns aqui não são todos, na verdade, e as observações, Sedação, tontura, postura, essas coisas. Cada paciente pode ocorrer com eles, Aí aqui, gente, eu trouxe para vocês o quê? Eu trouxe um receituário, certo? É de um paciente hipotético.
E para vocês poderem ver, tem algumas medicações aqui. Esse paciente tem um adoecimento cardíaco, certo? Mas esse paciente não está hospitalizado. Esse paciente aqui, ele está em casa, certo? Um paciente de 18 anos, ele está, todas essas medicações são de uso oral. E aqui eu trouxe, né, algumas medicações, a furosemida, a losartana, o carvedilol, o aldactônico e o hidroclorotiazida. Aqui é como eles devem tomar, é uma receita normal, certo? É só uma receita hipotética, pessoal, não é de nenhum paciente que eu conheci, nem nada, certo? Falando aqui um pouco, né, relacionando essas medicações com essa tabela aqui que eu mostrei para vocês. Por exemplo, vamos ver o nosso primeiro medicamento, que é a furosemida aqui, né? A furosemida, pessoal, ele é um medicamento diurético. Então, ele vai se enquadrar aqui no nível 1, certo? No primeiro, tem uma pontuação esse paciente. O segundo medicamento é a losartana, certo? O principal efeito da losartana é a vasodilatação, ele é um antihipertensivo, então ele vai se enquadrar no 2. Então a gente já tem um paciente aqui com a pontuação 3, não é isso? Aqui a gente também tem o carvedilol, que ele é um beta-bloqueador, e ele tem, por exemplo, eu posso até falar aqui algumas coisas, uns efeitos adversos que ele pode trazer, né? Que é, por exemplo, a bradicardia, náusea, a tontura, a cefaleia, a hipertensão. Então, a gente vê que esse medicamento aqui, é um medicamento que leva muito o paciente a ser um paciente, né, que está no quadro de risco de quedas por medicamentos. Então, eu acho que ele aqui vai se enquadrar nos tratamentos de doenças cardiovasculares. Então, vai nesse 2 aqui, galera. Aí eles falavam muito que, por exemplo, se mais de um medicamento ficava nesse daqui, a gente soma a quantidade de medicamentos, por exemplo, são 2 medicamentos vezes a pontuação, certo? Então já temos 2 medicamentos aqui, 2 vezes 2, 4. Com um daqui, 5. A pontuação já está 5, certo? Desse paciente. Agora a gente vai para o aldactone, né? Que o aldactone pode trazer sonolência e tontura, mas um dos efeitos dele, ele é os efeitos não, galera, é um diurético esse medicamento. E trazendo para cá, o diurético é no 1. Então a gente já tem 2 medicações, 2 vezes 1, 2, com 4 daqui de cima, vai ficar 6, não é isso? E agora a gente vai para o último medicamento desse paciente, que é o hidroclorotiazida, que o hidroclorotiazida também é um tipo de diurético, certo? Que ele atua no tratamento da hipertensão arterial. Então, ele vai trabalhar aqui como os outros 2. Então, vai ser 3 aqui, 3 vezes 1 vai ser 3, 2 vezes 2, 4. 3 com 4, pontuação 7 desse paciente, certo, galera? Eles falaram nessa tabela, se o paciente atinge a pontuação de 6 ou acima de 6, ele, de 6 para cima, ele se enquadra com um paciente com risco de queda, né? Então, aqui, ó, esse paciente, mesmo a idade dele sendo novo, ele é um paciente que se enquadra nessa questão, né? Que é um paciente que pode cair por conta das interações medicamentosas, os efeitos das medicações que ele está tomando naquele momento. Aqui, né, é só um conceito que os medicamentos que potencializam o risco de quedas causam efeitos como hipotensão, ostática, disfunção cognitiva, distúrbios de equilíbrio, tontura, sonolência, disfunção motora, alterações visuais e Parkinson. Aqui, gente, a gente também tem que prestar atenção que não vai ser a influência só das medicações, né? Entender que não é só as medicações que vão causar essa queda daquele paciente, mas que vai ocorrer um risco ambiental, né? Que, por exemplo, a construção, deixa eu ver, o chão daquele local, as escadas, né, não estão devidamente, não tem aquele espaçamento, não tem um antiderrapante na ponta. Também tem os riscos biológicos, né, como a idade, doenças crônicas, as capacidades cognitivas, por exemplo, pessoas com doenças crônicas como a diabetes, normalmente às vezes tem o pé dormente, né? Então, essa pessoa isso vai influenciar, né, na mobilidade dela, então é um risco biológico, né, que é causado pela doença crônica dela. Também tem, né, os sócios econômicos, sabe, Bianca, mas por quê?
Às vezes, como a educação e a renda, né, as pessoas não têm como, por exemplo, botar um piso na sua casa para melhorar, né, colocar um solo, um piso antiderrapante, me desculpe se eu estiver falando errado, mas para que aquele paciente, né, não sofra quedas. Por exemplo, algumas pessoas que têm idosos em casa, eles pegam, botam corrimões pela casa, no banheiro, então eles já adaptam a casa. E se você é uma pessoa socialmente econômica, né, baixa, não tiver tanta renda assim, isso vai influenciar. Você não vai ter condição de investir, né, nessas coisas de segurança, nesses parâmetros de segurança, né, que são realmente os corrimões, os tapetes, né, antiaderentes, e isso também vai influenciar no risco de queda, certo, pessoal? Juntando, né, juntamente com aqueles medicamentos. E aqui algumas medidas, né, para a prevenção de quedas em ambientes hospitalares, que é garantir a iluminação adequada, instalar corrimões em corredores, pisos antiderrapantes, manter os corredores e as áreas de circulação desobstruídas, né, os usos de dispositivos de auxílio à mobilidade, como cadeiras de roda, né, as pessoas que precisam, né, de locomover com uma cadeira de roda, ou então tem aquelas bengalas, manter, né, a grade de leite levantados para pacientes que estão no leito e que acabam, né, se mexendo muito e podem cair. A sinalização, né, do leito com pacientes que possuem maior risco de queda. Aqui eu tenho, né, uma identificação do cliente, né, do paciente no caso, onde contém o nome, o RG, nascimento, a clínica, a admissão, a alergia e, principalmente aqui nesse caso, os riscos, né, que podem causar aquele paciente. Então, é importante a gente colocar aqui risco de queda, igual tem, normalmente tem assim, risco de aspiração. E por que não colocar também, né, risco de queda, para que a gente possa sinalizar tanto o paciente, o acompanhante, quanto também aos profissionais que vão estar atendendo aquele paciente, para eles terem uma atenção maior sobre aquele paciente, não é mesmo? Aqui são algumas referências que eu utilizei. Muito obrigado, gente. Foi um pouquinho sobre isso. Eu não pude, né, falar mais sobre esse assunto. Mas se vocês estiverem interessados na nossa liga, aqui tem o Instagram e o nosso e-mail, caso vocês queiram tirar algum tipo de dúvida. Tchau, obrigada.